Imagine por um momento que você está sentado na sala de reuniões mais importante de sua vida. À sua frente está uma decisão que pode mudar o destino de sua empresa, sua carreira ou até mesmo seu futuro financeiro. O relógio marca 3h47 da tarde e, em exatamente 13 minutos, você deve dar uma resposta definitiva. Todos os olhos estão em você. O silêncio é ensurdecedor. Você pode ouvir o tic-tac do relógio na parede, o friccionar nervoso dos papéis e até mesmo seu próprio coração batendo rapidamente. O que você faria? Você entraria em pânico? Você pediria mais tempo? Você começaria a suar enquanto sua mente fica em branco? Ou você tomaria a decisão certa com a confiança absoluta de um verdadeiro líder, sabendo exatamente por que essa é a escolha certa? Essa cena se repete todos os dias em escritórios corporativos em todo o mundo, no Vale do Silício, em Wall Street, nas torres executivas de Londres, Tóquio e São Paulo. E enquanto a maioria das pessoas congela sob pressão, entrando no que os psicólogos chamam de paralisia da análise, há um grupo seleto de indivíduos que parecem ter um superpoder, a capacidade de tomar decisões complexas com uma clareza mental que parece sobre-humana. Esses líderes não suam, eles não gaguejam, eles não pedem mais tempo. Eles simplesmente processam informações, avaliam opções e tomam decisões que mudam setores inteiros. Decisões que criam impérios, decisões que transformam vidas. O que eles têm que você não tem? Eles nasceram com um cérebro diferente. Eles têm acesso a informações secretas, ou talvez eles tenham descoberto um método específico de processamento de informações que o resto de nós não conhece. Um desses indivíduos é Brian Tracy, o consultor de negócios mais respeitado e bem-sucedido do mundo. Um homem que aconselhou mais de 1.000 empresas da Fortune 500, que vendeu mais de 12 milhões de livros em 47 idiomas, e cujos métodos foram implementados por CEOs da Apple, Microsoft, IBM e praticamente todas as empresas de sucesso que você possa imaginar. Mas aqui está o que vai surpreendê-lo. Tracy não nasceu com essa habilidade sobrenatural. Na verdade, durante os primeiros anos de sua carreira, ele mesmo confessou publicamente que tomou decisões terríveis que lhe custaram literalmente centenas de milhares de dólares e oportunidades de ouro que nunca mais se apresentaram. Houve um tempo em sua vida em que Tracy perdeu sua casa, seu carro e quase seu casamento devido a uma série de decisões de negócios desastrosas. Ele estava quebrado, desesperado e totalmente perdido. Ele tinha 28 anos e sentia que havia desperdiçado sua vida. Foi nesse momento de crise total que Tracy tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela dedicaria o resto de sua existência a decifrar o código mental de grandes tomadores de decisão. Eu estudaria obsessivamente como os líderes bem-sucedidos pensam. Eu investiria cada hora livre e cada dólar que pudesse economizar na compreensão da ciência por trás da tomada de decisões estratégicas. Então, o que mudou? Como ele conseguiu transformar seu cérebro em uma máquina de decisão estratégica que agora ganha milhões de dólares por ano? A resposta vai chocá-lo, porque não tem nada a ver com QI, experiência ou intuição mística. Brian Tracy descobriu algo que os neurocientistas mais brilhantes do mundo agora confirmam com ressonâncias magnéticas e estudos clínicos. Nosso cérebro pode literalmente ser reprogramado para tomar melhores decisões, seguindo um processo mental específico e sistemático. Mas antes de revelarmos a você exatamente qual é esse processo, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza das decisões no mundo moderno. Vivemos no que os especialistas chamam de era da sobrecarga de informações. Todos os dias processamos 34 gigabytes de informação, o equivalente à leitura de 174 jornais completos. Nosso cérebro recebe mais estímulos em uma única semana do que nossos ancestrais processaram em toda a vida. E aqui está o problema. Nossos cérebros não evoluíram para lidar com essa enorme quantidade de informações. Nosso sistema nervoso ainda opera com o mesmo hardware básico que os caçadores-coletores tinham há 50.000 anos.
Um cérebro projetado para tomar decisões simples em ambientes previsíveis, agora deve navegar por complexidades que mudam a cada minuto. O resultado é o que os neurocientistas chamam de fadiga de decisão. Seu cérebro literalmente fica exausto com as opções de processamento e quando chega a hora de tomar uma decisão realmente importante, ele não tem mais a energia mental necessária para funcionar da melhor maneira possível. Mas Tracy descobriu algo fascinante. Os líderes mais bem-sucedidos não sofrem de fadiga de decisão. Não porque eles tenham cérebros superiores, mas porque desenvolveram o que ele chama de automações de decisão. Você treinou sua mente subconsciente para executar certos processos mentais automaticamente, liberando sua energia consciente para as decisões que realmente importam. Grandes líderes empresariais fizeram exatamente a mesma coisa com seus processos de tomada de decisão. Eles automatizaram os passos básicos para liberar seu poder mental superior. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Não apenas vou revelar o sistema exato que Tracy usa, mas também vou mostrar como você pode automatizar esse processo em seu próprio cérebro. Não importa em que setor você trabalhe, que nível de liderança você tem atualmente ou quanta experiência você acumulou até agora. Porque aqui está a verdade que as escolas de negócios não ensinam. No mercado atual, o sucesso da sua carreira não depende de quão inteligente você é, mas da rapidez e precisão com que você pode tomar decisões sob extrema pressão. Os dados da McKinsey Company são inequívocos. As empresas que tomam decisões mais rapidamente têm 80% mais chances de superar seus concorrentes em termos de crescimento e lucratividade. Mais impressionante, essas empresas têm 92% mais chances de manter sua liderança durante crises econômicas. Mas velocidade sem precisão é suicídio de negócios. Não se trata de tomar decisões rápidas, trata-se de tomar as decisões certas rapidamente. E essa é exatamente a habilidade que Tracy dominou e agora você vai dominar também. Antes de entrarmos no método revolucionário de Tracy, porém, você precisa entender por que a maioria das pessoas inteligentes e bem-educadas toma decisões terríveis, mesmo quando tem acesso a todas as informações necessárias. E a resposta está na maneira como nosso cérebro processa informações quando está sob estresse e pressão de tempo. Deixe-me contar a história que mudou para sempre a perspectiva de Brian Tracy sobre a tomada de decisões, uma história que ele mesmo considera o momento mais humilhante e transformador de sua carreira empreendedora. Era março de 1982 e Tracy acabara de ser promovida a vice-presidente de vendas de uma empresa de desenvolvimento imobiliário em Vancouver, Canadá. Com apenas 38 anos, ele se sentia no topo do mundo. Ele tinha um salário de 6 dígitos, uma equipe de 47 vendedores sob sua responsabilidade. E pela primeira vez em sua vida, parecia ter encontrado seu lugar no mundo corporativo. Sua primeira grande decisão como vice-presidente envolveu um projeto de construção de US 15 milhões de reais fora de Vancouver. A empresa identificou duas oportunidades completamente diferentes. A primeira era um empreendimento residencial conservador em uma área já estabelecida, com um retorno garantido, mas modesto, de 18% em 24 meses. A segunda opção era um projeto comercial inovador em uma área em desenvolvimento, com potencial para ganhos maciços de 60% em 18 meses, mas com risco elevado devido à incerteza regulatória. Tracy passou semanas analisando números, consultando mais de uma dúzia de especialistas diferentes, fazendo projeções financeiras detalhadas e estudando todas as variáveis imagináveis. Ele contratou 2 empresas de consultoria independentes. Ele visitou pessoalmente os 2 locais várias vezes. Ele falou com autoridades municipais, arquitetos, empreiteiros e agentes imobiliários. Após 6 semanas de análise exaustiva, Tracy apresentou sua recomendação ao Conselho de Administração. Escolha a opção conservadora. Sua apresentação de 47 slides detalhou meticulosamente por que essa foi a decisão inteligente e responsável.
O conselho aprovou por unanimidade sua recomendação. 18 meses depois, o desenvolvimento conservador gerou exatamente os ganhos projetados. Um retorno respeitável, mas pouco empolgante, de 18%. Mas a opção arriscada que Tracy rejeitou acabou sendo desenvolvida por uma empresa concorrente, gerando lucros de 47 milhões de dólares, mais que o triplo do investimento inicial. O que mais machucou Tracy não foi perder dinheiro, porque ela tecnicamente não havia perdido nada. O que o manteve acordado por meses foi a percepção de que ele havia tomado uma decisão medíocre que custou à sua empresa mais de 30 milhões de dólares em lucros potenciais. Uma decisão que prejudicou sua carreira e mostrou que todas as suas análises inteligentes eram fundamentalmente falhas. Naquela noite, sentado sozinho em seu escritório às 2h30, Tracy se fez uma pergunta que mudaria o resto de sua vida. Se eu tivesse todas as informações certas, se consultasse todos os especialistas certos, se seguisse todos os processos de due diligence em vigor, por que tomei a decisão errada? A resposta veio como um raio. Eu não tinha tomado uma decisão ruim por falta de informação, mas por usar um processo mental completamente falho. Seu cérebro estava operando no que os neurocientistas agora chamam de modo de sobrevivência, concentrando-se obsessivamente em evitar perdas em vez de maximizar oportunidades. Ele analisou a decisão por medo, não por estratégia. Foi quando Tracy começou a investigação mais obsessiva de sua vida. Nos 8 anos seguintes, ele entrevistou pessoalmente mais de 500 executivos de sucesso de 23 países diferentes. Ele estudou biografias detalhadas de 147 líderes históricos, de Napoleão Bonaparte a Steve Jobs. Ele colaborou com neurocientistas de Stanford, Harvard e MIT para entender exatamente o que acontece no cérebro durante momentos críticos de decisão. Ele gastou mais de $200 mil de seu próprio dinheiro nesta pesquisa. Ele leu mais de 800 livros sobre psicologia cognitiva, teoria dos jogos e comportamento organizacional. Ele participou de 47 seminários especializados. Ele até passou por exames de ressonância magnética enquanto tomava decisões complexas, para observar quais áreas de seu cérebro foram ativadas durante o processo. O que ele descobriu foi absolutamente revolucionário e contradisse praticamente tudo o que as escolas de negócios ensinam sobre a tomada de decisões. Primeiro, Tracy descobriu que os melhores tomadores de decisão não são necessariamente os mais inteligentes. Na verdade, muitos gênios com QI acima de 150 tomam decisões terríveis, porque confiam demais na análise lógica pura, ignorando fatores emocionais, intuições e dinâmicas humanas que não podem ser facilmente quantificadas. Em segundo lugar, líderes excepcionais não tomam decisões melhores porque têm acesso a melhores informações. Na maioria dos casos, todos os concorrentes têm acesso basicamente às mesmas informações. A diferença está em como eles processam e interpretam essas informações. Em terceiro lugar, e mais importante, Tracy descobriu que grandes líderes não tomam decisões melhores porque são mais intuitivos ou têm um melhor instinto empreendedor. A intuição é importante, mas é completamente inútil sem uma estrutura sistemática para canalizá-la de forma eficaz. Este protocolo, que Tracy aperfeiçoou ao longo de mais de 4 décadas de pesquisa e aplicação prática, consiste em 7 etapas interconectadas que ele chama de método de decisão quântica. E embora o nome possa parecer técnico ou intimidador, a realidade é que é surpreendentemente elegante em sua simplicidade e pode ser aplicado em qualquer situação, desde decidir qual funcionário contratar até determinar se você deve expandir seus negócios para mercados internacionais. A primeira etapa do método é chamada de esclarecimento do estado final específico, e é aqui que Tracy descobriu que 90% das más decisões falham antes de começarem. A maioria das pessoas nunca define claramente qual resultado específico, mensurável e com prazo determinado deseja alcançar com sua decisão. Por exemplo,
Quando um CEO típico deve decidir se deve adquirir uma empresa concorrente, a pergunta mental feita é: devemos comprar esta empresa ou não? Essa pergunta gera uma resposta binária que não fornece direção estratégica. Mas Tracy reformularia completamente a pergunta assim: que resultado específico precisamos alcançar nos próximos 18 meses para aumentar nossa participação de mercado dos atuais 23% para 35%, reduzir nossos custos operacionais em 12% e melhorar nossa capacidade de inovação tecnológica, e como exatamente essa aquisição se alinha com essas metas quantificáveis? A segunda etapa do método de Tracy é o que ele chama de análise de consequências temporais múltiplas. Isso significa avaliar sistematicamente não apenas o impacto imediato da decisão, mas também suas ramificações em 3 horizontes de tempo específicos: curto prazo de 3 a 6 meses, médio prazo de 1 a 3 anos e longo prazo de 5 a 15 anos. Um exemplo perfeito disso é a decisão de Buffett de investir os 15 bilhões de dólares na Apple em 2016, quando muitos analistas consideravam que a Apple havia atingido seu pico. Enquanto outros se concentraram na desaceleração do crescimento do iPhone no curto prazo, Buffett imaginou como o ecossistema integrado da Apple criaria valor sustentável por décadas. Sua análise temporal múltipla permitiu-lhe ver oportunidades que outros não podiam perceber. A terceira etapa do método de Tracy é absolutamente fascinante e contradiz tudo o que aprendemos sobre análise de risco. Tracy chama isso de investimento em perspectiva estratégica. Em vez de perguntar o que poderia dar errado, que é o que nosso cérebro primitivo faz automaticamente quando está sob estresse, Tracy treina líderes para se perguntarem o que exatamente teria que acontecer para que essa decisão se tornasse a melhor decisão que já tomei na minha carreira. Essa simples reversão mental muda completamente a química do cérebro e os padrões de disparo neural. Em vez de ativar a amígdala, que gera medo, ansiedade e paralisa a ação criativa, a inversão de perspectiva ativa o córtex pré-frontal medial, responsável pelo pensamento estratégico, criatividade e visualização de futuros positivos. Um estudo inovador conduzido pela Universidade de Stanford, com 247 executivos da Fortune 500, demonstrou cientificamente o poder dessa técnica. Os executivos foram divididos em 2 grupos. O grupo controle seguiu os métodos tradicionais de análise de risco, enquanto o grupo experimental aplicou a técnica de reversão de perspectiva de Tracy. Os resultados foram estatisticamente dramáticos. O grupo experimental tomou decisões 43% mais rápido, relatou 67% menos estresse durante o processo de decisão e, o mais importante, teve resultados 28% melhores, medidos em termos de lucratividade, satisfação do cliente e crescimento sustentável. Por que essa reversão de perspectiva funciona de forma tão eficaz? Os neurocientistas descobriram que, quando seu cérebro visualiza cenários de sucesso, ele automaticamente começa a identificar os recursos, estratégias e ações necessárias para tornar esses cenários realidade. É como se sua mente subconsciente se tornasse um GPS mental que calcula o caminho mais eficiente para o sucesso. O quarto passo é onde Tracy realmente hackeia o cérebro de maneiras que parecem quase mágicas: o protocolo de simulação de mente imersiva. Isso envolve visualizar vividamente a implementação completa de cada opção possível, não apenas como um exercício intelectual abstrato, mas como uma experiência sensorial completa envolvendo todos os sentidos. Tracy diz que antes de tomar qualquer decisão importante, ela fecha os olhos, se isola de todas as distrações e se imagina vivendo com as consequências de cada opção por pelo menos 10 minutos completos para cada alternativa. Você não apenas visualiza os números ou resultados, mas experimenta vividamente as conversas que teria, os problemas específicos que enfrentaria, as emoções que experimentaria e até mesmo os detalhes físicos do ambiente onde as consequências se desenrolariam. Por exemplo, quando Tracy teve que decidir
se expandia sua empresa de consultoria para os mercados asiáticos ou concentrava todos os seus recursos em dominar completamente o mercado norte-americano, ela passou uma semana inteira simulando mentalmente os dois cenários. Para a opção de expansão asiática, ele imaginou acordar às 4h da manhã para ligações com clientes em Tóquio, lidar com diferenças culturais complexas, navegar pelas regulamentações internacionais e gerenciar equipes remotas através das barreiras de idioma e fuso horário. Ele sentiu fisicamente o cansaço das viagens constantes, a frustração das comunicações mal interpretadas e também a emoção de abrir mercados inteiramente novos. Para a opção de dominação doméstica, ele se imaginou aprofundando os relacionamentos com os clientes existentes, refinando suas metodologias com perfeição, construindo uma reputação inabalável em seu mercado local e desfrutando da estabilidade de operações previsíveis. Ele experimentou a satisfação do domínio completo e também o possível desconforto de oportunidades inexploradas. Essa simulação mental imersiva revelou insights que nenhuma análise tradicional teria fornecido. Ele percebeu que sua personalidade, valores e estilo de vida pessoal estavam muito mais alinhados com o aprofundamento do que com a expansão. Ele escolheu dominar a América do Norte, e essa decisão se tornou a base de seu atual império de negócios. Esta técnica é apoiada por pesquisas fascinantes em neuroplasticidade conduzidas pelo Dr. Álvaro Pascoal Leone na Harvard Medical School. Pascoal Leone descobriu que o cérebro não pode distinguir totalmente entre uma experiência vívida imaginada e uma experiência real. Quando você simula mentalmente diferentes cenários com detalhes sensoriais suficientes, você literalmente treina sua intuição para reconhecer padrões sutis e antecipar resultados com precisão surpreendente. A quinta etapa do método de Tracy é a análise abrangente de custo de oportunidade. Tracy aprendeu esse conceito com o lendário economista Peter Drucker, que lhe ensinou que toda decisão envolve não apenas escolher algo específico, mas também desistir conscientemente de tudo o mais que você poderia ter escolhido com esses mesmos recursos limitados. O sexto passo é talvez o mais contraintuitivo e poderoso, o princípio da reversibilidade estratégica. Tracy sempre avalia quão fácil ou difícil seria reverter essa decisão se os resultados não fossem os esperados, e como essa reversibilidade afetaria nossa posição competitiva. A decisão foi estrategicamente reversível em termos de carreira pessoal, mas completamente irreversível em termos de oportunidade de mercado. Bezos escolheu a irreversibilidade da oportunidade em vez da reversibilidade da carreira. E essa decisão criou um dos empreendimentos mais valiosos da história da humanidade. A sétima e última etapa do método de Tracy é o protocolo de compromisso de implementação específica. Tracy descobriu que uma decisão não é realmente uma decisão até que você se comprometa com ações específicas que tenham prazos específicos e métricas de sucesso específicas. É aqui que Tracy separa líderes excepcionais de sonhadores bem-intencionados. Toda vez que Tracy toma uma decisão estratégica, ela imediatamente agenda as 5 primeiras ações concretas que tomará para implementá-la, com datas exatas, horários específicos e critérios de sucesso mensuráveis. Se você decidir contratar um novo diretor de marketing, agendará imediatamente quando escreverá a descrição do cargo, terça-feira, às 14h, quando a publicará em plataformas específicas, quarta-feira, às 10h, quando analisará as primeiras inscrições, sexta-feira, às 16h, quando realizará as primeiras entrevistas por telefone, segunda-feira seguinte, e quando tomará a decisão final de contratação, sexta-feira da semana seguinte. Cada etapa tem uma data, uma hora e um resultado específico. Essa especificidade transforma intenções vagas em compromissos neurológicos reais. Quando seu cérebro visualiza ações específicas com datas específicas, ele automaticamente começa a preparar os recursos mentais e emocionais necessários para executar essas ações com sucesso. Mas aqui está o elemento mais poderoso do sistema de Tracy,
o que realmente o diferencia de qualquer outro método de tomada de decisão. A integração sinérgica de todas essas 7 etapas no que ele chama de estado de fluxo de decisão. As empresas que implementam o método de decisão quântica relatam um aumento médio de 34% na velocidade de tomada de decisão, uma melhoria de 27% na qualidade dos resultados dessas decisões e uma redução de 41% no estresse executivo relacionado a decisões complexas. Mais importante, essas empresas superam consistentemente seus concorrentes em termos de crescimento de receita, lucratividade e satisfação do cliente. Mas talvez o caso mais dramático do poder do método de Tracy seja a história de Marcus Williams, um executivo afro-americano de 45 anos que era vice-presidente sênior de uma empresa de telecomunicações da Fortune 200 em Atlanta. Williams trabalhou para a mesma empresa por 18 anos, subindo metodicamente na hierarquia corporativa, e parecia destinado a se tornar CEO em 5 anos. No entanto, Williams tinha um sonho secreto que nunca havia compartilhado com ninguém. Ele queria criar uma rede de centros comunitários que fornecesse educação tecnológica gratuita para jovens de comunidades desfavorecidas. Ele cresceu em um dos bairros mais pobres de Detroit e sabia intimamente como a falta de acesso à educação tecnológica perpetuava os ciclos de pobreza. Williams economizou US $400.000 e teve uma oportunidade única de comprar um prédio perfeito para seu primeiro centro comunitário. Mas tomar essa decisão significaria desistir de sua carreira corporativa, sacrificar um salário de US $280.000 por ano e apostar todo o seu futuro financeiro em uma visão que pode falhar completamente. Durante meses, Williams ficou paralisado pela indecisão. Ele consultou familiares, amigos e consultores financeiros. Todos lhe disseram que era loucura abrir mão da segurança corporativa para seguir um hobby altruísta que provavelmente não seria financeiramente sustentável. Em seguida, Williams participou de um seminário de Brian Tracy em Chicago. Após o evento, ela teve uma conversa de 30 minutos com Tracy que mudou completamente sua perspectiva. Tracy ensinou-lhe o método de decisão quântica e desafiou-o a aplicá-lo totalmente antes de tomar sua decisão final. Williams passou um fim de semana inteiro aplicando todas as etapas do método. Seu estado final específico tornou-se claro. Ele queria impactar positivamente a vida de pelo menos 1.000 jovens anualmente, criar 50 empregos em sua comunidade e construir um modelo que pudesse ser replicado em 25 cidades em 10 anos. A análise temporal revelou que continuar na corporação lhe daria segurança a curto prazo, mas que a longo prazo ele se arrependeria de não ter tentado criar o impacto social que realmente queria. A reversão de perspectiva mostrou a ele que sua experiência corporativa era exatamente a preparação de que precisava para gerenciar com eficácia uma organização sem fins lucrativos complexa. A simulação mental foi emocionalmente poderosa. Williams se imaginou em seu escritório corporativo em 10 anos, financeiramente bem-sucedido, mas espiritualmente vazio, explicando a seus filhos por que ele nunca perseguiu sua verdadeira paixão. Em seguida, ele se visualizou em seu centro comunitário, observando os jovens dominarem a programação, conseguirem empregos em tecnologia e transformarem suas famílias economicamente. Williams renunciou ao cargo corporativo e lançou seu primeiro centro comunitário. 5 anos depois, a Williams Foundation for Digital Equity opera 12 centros em 8 cidades, formou mais de 3.200 alunos e colocou 89% de seus graduados em empregos de tecnologia, com salários médios de $65.000 por ano. Williams agora ganha mais dinheiro como empreendedor social do que como executivo corporativo. Mas, mais importante, ele encontrou um propósito que o energiza todos os dias. O método de Tracy não apenas me ajudou a tomar a decisão certa, diz Williams. Ele me ajudou a tomar a decisão corajosa. Agora que você conhece o sistema exato que Brian Tracy usa para hackear seu cérebro e tomar decisões como um verdadeiro gênio,
quero que você se faça uma pergunta brutalmente honesta. Quantas oportunidades transformadoras você perdeu em sua vida profissional porque não tem um método claro, sistemático e comprovado para tomar decisões sob pressão? Pense nisso por um momento. Realmente pense sobre isso. Nos últimos 5 anos, quantas vezes você se deparou com uma decisão importante e acabou se paralisando com análises infinitas? Quantas vezes você tomou a decisão segura em vez da decisão estratégica? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que poderia ter tomado uma decisão muito melhor se tivesse tido um processo de pensamento mais eficaz? Todos os dias, literalmente todos os dias, você enfrenta dezenas de decisões que podem mudar a trajetória de sua carreira, seus negócios ou seu impacto no mundo. Desde decisões aparentemente pequenas, como qual projeto priorizar esta semana, até decisões massivas, como se você deve lançar sua própria empresa, mudar de setor ou expandir para mercados internacionais. E até agora, a maioria dessas decisões provavelmente foi tomada com base em uma combinação caótica de emoções do momento, opiniões de outras pessoas que podem não entender sua situação completa, pressão social para se conformar ou pior, simplesmente evitar tomar a decisão até que a vida faça isso por você por padrão. Na verdade, eu desafio você diretamente a fazer isso. Identifique uma decisão importante que você está adiando por semanas ou meses e aplique essas 7 etapas totalmente nos próximos 3 dias. Não amanhã. Não na próxima semana. Nas próximas 72 horas. Primeiro, esclareça com precisão cirúrgica exatamente qual resultado específico você deseja alcançar. Não objetivos vagos como expandir o negócio ou melhorar minha carreira. Metas específicas e mensuráveis com prazos como aumentar a receita recorrente em 40% nos próximos 12 meses, atraindo 200 novos clientes no segmento Premium, que pagam em média $500 por mês cada. Especificidade é literalmente poder mental. Em segundo lugar, examina sistematicamente as consequências ao longo dos 3 horizontes de tempo. Como será essa decisão em 6 meses, quando você estiver executando as primeiras fases? Como será daqui a 2 anos, quando os resultados forem completamente evidentes? Como será daqui a 1 década, quando você avaliar o impacto total dessa decisão em seu legado profissional? As melhores decisões estratégicas são aquelas que melhoram com o tempo, como um bom vinho que se valoriza ao longo dos anos. Terceiro, inverta completamente sua perspectiva mental. Em vez de se perguntar obsessivamente o que poderia dar errado, que é o padrão mental destrutivo que paralisa a maioria das pessoas, pergunte a si mesmo especificamente: o que exatamente teria que acontecer para que essa decisão se tornasse a melhor decisão de carreira que já tomei na minha vida? Seu cérebro começará imediatamente a identificar oportunidades, recursos e estratégias que antes eram invisíveis para você. Quarto, simule mentalmente cada opção principal em detalhes sensoriais vívidos. Feche os olhos, remova todas as distrações e passe pelo menos 10 minutos inteiros experimentando vividamente as consequências de cada alternativa. Não pense apenas nos resultados. Sinta-os, visualize-os, experimente as emoções, as conversas, os desafios e as recompensas, como se estivesse vivendo esses futuros agora. Sua intuição lhe fornecerá insights valiosos que nenhuma análise puramente lógica pode gerar. Quinto, dê uma olhada abrangente não apenas no que você ganharia com cada opção, mas também no que você estaria abrindo mão especificamente. O verdadeiro custo de qualquer decisão inclui todas as oportunidades alternativas que você não será capaz de buscar com os mesmos recursos limitados de tempo, energia, atenção e capital. Essa perspectiva muitas vezes revela escolhas superiores que não eram inicialmente óbvias. Sexto, avalia meticulosamente o quão reversível ou irreversível é cada opção primária. As melhores decisões estratégicas geralmente são aquelas que maximizam o potencial de lucro,
preservando a flexibilidade de mudar se as circunstâncias mudarem ou se novas informações surgirem. A irreversibilidade não é necessariamente ruim, mas deve ser consciente e estratégica. E sétimo, comprometa-se imediatamente com ações específicas que tenham prazos específicos e métricas de sucesso específicas. Uma decisão sem um compromisso de implementação detalhado é apenas um exercício intelectual elegante que não produzirá resultados reais no mundo real. Você tem exatamente a mesma oportunidade que Tracy teve. Você tem acesso às mesmas informações. Você tem o mesmo potencial neurológico. Você tem a mesma capacidade de reprogramar seu cérebro para a excelência na tomada de decisões. A única variável é o que especificamente você vai fazer com essa oportunidade. Porque aqui está a verdade final que você precisa entender completamente. Daqui a exatamente 5 anos, sua vida será dramaticamente diferente do que é agora. Isso não é opcional. A mudança é inevitável. A única questão real é se sua vida será diferente por design consciente ou por circunstâncias aleatórias além do seu controle. Se será o resultado de decisões conscientes, estratégicas e sistemáticas que você tomou seguindo um método comprovado por décadas de pesquisa e aplicação bem-sucedida, ou se será o resultado de circunstâncias caóticas, decisões emocionais impulsivas e o acúmulo gradual de oportunidades perdidas. O método de decisão quântica de Brian Tracy dá a você o poder literal de escrever conscientemente sua própria história profissional. Ele fornece as ferramentas mentais precisas para transformar qualquer desafio complexo em uma oportunidade estratégica, qualquer crise aparente em um momento decisivo de crescimento e qualquer decisão importante em um trampolim calculado em direção aos seus objetivos mais ambiciosos. Seu futuro profissional e pessoal está literalmente esperando do outro lado de melhores decisões tomadas de forma mais consistente. E agora você tem um mapa mental específico, detalhado e comprovado para chegar exatamente onde deseja. A pergunta final é elegantemente simples, mas profundamente significativa. Você está genuinamente pronto para hackear seu cérebro, implementar esse sistema sistematicamente e começar a tomar decisões como um verdadeiro gênio estratégico? Seu momento de transformação pessoal e profissional começa literalmente com sua próxima grande decisão. Não o desperdice. Torne-o épico. Torne-o sistemático. Faça isso com o método Tracy. O mundo está esperando para ver o que você constrói quando finalmente começa a tomar decisões como o líder excepcional que você tem potencial para se tornar. Sua era de decisões medíocres está oficialmente encerrada. Seu tempo de decisões extraordinárias começa agora. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso. Não espere mais. Baixe o guia gratuito, junte-se à nossa comunidade. Complete o exercício de 3 colunas. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer.